Amém, amado? A minha fala nessa manhã ela vai ser bem menorzinha, porque nós já fomos abençoados. E eu queria apenas trazer uma temática sobre percepção espiritual. Porque no domingo passado eu falei sobre um profeta. Sermos profetas de esperança. E um profeta, ele tem que ter percepção. Ele tem que entender, ele tem que conseguir fazer um diagnóstico. Ele precisa ter um olhar espiritual daquilo que envolve, aquilo que está em torno da sua vida. Eu queria repetir com vocês o texto de 1 Pedro 5,8. Pedro vai dizer para nós lemos esse texto no domingo anterior: sede sóbrios, vigiai Aquiles, vigiai Aíla, vigiai Elisa, Rodrigo, porque o diabo, que não é inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, quem tem inimigo é a gente, o diabo é o nosso inimigo, Deus é Deus. Vosso adversário anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique. Queria também fazer uma menção de Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Estou falando de percepção, estou falando de alguém que é profeta e que deve escutar a voz de Deus. Apocalipse 2,7, João vai dizer, ele ouve uma voz dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore, da vida que está no paraíso de Deus. Essa manhã, em nome de Jesus, o meu encorajamento, a minha provocação, a minha exortação, o meu advertir a todos vocês é que ouçamos a voz do Espírito, que ouçamos a voz de Deus, porque, Danilo, quando ouvimos a voz de Deus, a gente não teme dar o passo, porque a gente tem uma convicção que a questão não é para onde que eu vou, mas é com quem que eu estou indo. Muda tudo. Precisamos alinhar, amado, nessa manhã, precisamos alinhar o nosso ouvido com o coração de Deus. A Jana falou sobre isso, ouvir o coração de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Amado, você sabe disso, o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. O reino de Deus não é percebido nas estruturas humanas. O reino de Deus é percebido espiritualmente. É a fala de Jesus para Nicodemos: aquele que não nascer do Espírito, não nascer de novo, não consegue discernir as coisas do Espírito. Nessa manhã eu estou chamando vocês, estou dizendo para nós, amados, vamos nos conectar com Deus, vamos nos agarrar com Deus. Vamos sair desse mundo aqui, daquilo que é trivial, da mesmice, dos embates políticos, geopolíticos, partidários. Não é, Deus quer nos levar para um outro nível. Aquilo que o Senhor fala para Abacuque, Ele quer, ou para Amós, Ele quer nos levar para um outro ambiente. Ele me faz andar em lugares altos, sentar aos pés do Senhor. Lembra da escolinha do professor Raimundo? Não me venha com churumelas. Você tem sentado aos pés do Senhor? Ou você passa o dia conectado com gente que não agrega, gente que não te provoca, gente que de vez de levar você para perto do Senhor, te distancia do Senhor? É tua responsabilidade. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Passar mais tempo nos céus. Venha o teu reino precisa ser buscado, materializado. Para isso nós precisamos estar conectados com os céus. Entender
perceber. Nessa manhã nós estamos falando sobre percepção espiritual. Está sendo a minha oração. No meio dos desafios que eu tenho como homem, como pai, como esposo, como um pastor, como um líder. Estou aí, Senhor, me ajuda a perceber. Me ajuda a não me distrair. Por isso que eu tenho falado aqui. Eu saio para caminhar 1h15, 1h30. E aí eu estou conversando com Deus, estou conversando comigo mesmo, estou sondando meu coração, porque eu sou assim, eu não consigo ficar num canto parado orando, né? Eu preciso estar em movimento, né? Mas Deus tem falado comigo. E um dos textos que Deus tem falado comigo está em Daniel capítulo 9. Eu queria rapidamente trazer algumas percepções da oração de Daniel no capítulo 9. Daniel capítulo 9. A oração, se você pegar a sua Bíblia, vai dizer que Daniel está orando pelo seu povo. A oração de Daniel pelo seu povo. Ele não está orando por ele. Porque muitas das nossas orações têm sido só em função da gente. Mas orando pelo seu povo. Orando pela sua nação. Orando pela sua família. Eu queria chamar a nossa atenção nessa manhã. Percepção espiritual. Como entender os tempos e as mudanças e as transições? No domingo anterior eu falei de transições que estavam acontecendo na Babilônia. Daniel é levado ainda adolescente, vai estudar na Universidade da Babilônia. E ele serve várias dinastias, 70 anos servindo na Babilônia. Não se corrompeu, não perdeu a sua identidade, se manteve íntegro. Serviu a grandes líderes. Serviu a Babilônia e serviu a dinastia Medo-Persa, porque era um homem que estava conectado com os céus. Como entender? Para entendermos o tempo e termos percepção, há um caminho a ser seguido. Daniel capítulo 9, primeiro versículo. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar as palavras do Senhor revelado ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. É Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2. Daniel está exposto ao livro do profeta Jeremias. Ele está diante do livro, e não é como a gente tem hoje, tudo subdividido, bonitinho. Era um livrão. E ele está lá, mergulhado na palavra de Deus. E diz que ele estava tentando entender a desolação, aquela profecia que tinha sido dada por Jeremias sobre o cativeiro. E ele não fez nada de errado. Ele é vítima, ele está lá no cativeiro, vivendo com seus contemporâneos. E ele está ali, vivendo na carne aquilo que tinha sido profetizado. Estava vivendo na pele, o cativeiro. Só que aquilo que ele lê, aquilo que ele compreende, aquilo que ele entende, faz com que ele mergulhe no livro e leva ele para uma caminhada de oração. Como eu mencionei, ele estava lendo o profeta Jeremias. Eu queria pedir licença a vocês, eu queria ler com vocês 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. A gente vai projetar a NVI, a versão transformadora. Eu acho que a gente não tem a mensagem. Eu vou ler a mensagem aqui também. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16, por favor, Thaís. Toda a escritura, Paulo está escrevendo a Timóteo, e no versículo anterior ele está falando sobre a infância dele. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos, e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa
para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Segura aí. Deus a usa para preparar. A preparação vem da palavra. A preparação vem desse ambiente onde nos encontramos com a palavra. E capacitar seu povo para toda boa obra. Eu queria fazer menção da Bíblia é uma parafrase do Eugene Peterson. Vai dizer: não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus, é útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade. A palavra mostra a verdade. Vai dizer também, denuncia a nossa rebelião. A palavra também corrige os nossos erros. E a palavra também ensina como viver o caminho de Deus. E por meio da palavra, guarda isso, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Por meio da palavra, Ele nos prepara. Por meio da palavra, Ele nos molda. Por meio da palavra, vem a percepção. Palavra, está dentro das diretrizes. A palavra, Paulo vai dizer em Efésios, que era o quê? A espada do Espírito. Como está a palavra na tua vida? Quanto tempo você tem investido na palavra? Corramos desesperadamente para a palavra. Um segundo caminho. O primeiro, então, é compreensão, vem das Escrituras. Compreensão, percepção, como profetas, vem da Escritura. Percepção espiritual vem das Escrituras. Vem também de um voltar-se para o Senhor de todo o coração. Versículo 3. Então me voltei, Daniel 9:3. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com coração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Diante daquilo que ele lê no profeta Jeremias, ele se volta para Deus. E ele se volta com oração. Ele se volta com jejum. E ele coloca pano de saco, cinza sobre a cabeça. Alguém que estava se humilhando, se quebrantando, diante daquilo que ele entendeu. A ficha caiu. Esse quadro Deus havia falado para nós, que se nos rebelássemos, seríamos levados para o cativeiro. E é isso que Daniel está inserido. E diante daquilo que ele percebe, ele entende, ele está orando, ele está clamando. Tem uma menção do profeta Ageu, porque Ageu fala da reconstrução do templo. Zorobabel, quando Ciro edita, lembra lá de Ciro, do capítulo 5, 6 de Daniel? Ciro edita um decreto para que o povo retorne para Jerusalém para reconstruir o templo, e eles acabam desistindo, e o Senhor traz uma repreensão através do profeta Ageu e diz: veja aonde seus caminhos os levaram. O Senhor está dizendo para nós esta manhã: veja a tua atitude, veja a tua escolha, veja o teu caminho, veja o teu procedimento, um olhar para nós. Jonas indo a Nínive, capital da Síria, como profeta, ele prega arrependimento, e o rei e a cidade se quebranta, e Deus não destrói Nínive, porque um homem pregou, porque uma nação se quebrantou. Esse tempo que nós estamos vivendo, porque nós estamos falando sobre um homem que estava orando pelo seu povo. A nossa nação está precisando de profetas que oram, profetas que dobram o seu joelho, porque o quadro para nós, se Deus não agir, gente, é bancarrota. O quadro é esse: Supremo, Senado, tudo corrompido. E não é somente no Brasil, isso é no mundo, porque essa é a realidade da Babilônia, é onde nós estamos inseridos. Por isso nós precisamos nos voltar para o Senhor. Um terceiro apontamento, um terceiro caminho:
do versículo 4 a 19, a gente não vai ler tudo, tá? Mas basicamente é a oração de Daniel. Versículo 4 do capítulo 9 ao versículo 19. É uma oração que se desencadeia a partir daquilo que Daniel entende. Mas o versículo 4 vai dizer: não demos ouvidos aos seus servos, os profetas. Porque Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Deus já vinha falando várias vezes pelos profetas para Israel e para Judá. E eles não deram ouvidos, eles foram indiferentes, eles foram displicentes, eles não foram sóbrios. E eu e você, irmãos, corremos o risco de não darmos ouvidos ao Senhor. E Deus está falando. Deus fala, a questão é que talvez não estejamos ouvindo. Não demos ouvidos, Daniel está falando, aos seus servos, os profetas que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos pais e a todo o povo. Qual é a marca? O que Daniel está querendo comunicar? Indiferença, incredulidade. Esses últimos dias são dias de indiferença, apostasia, esfriamento espiritual, dias de comichões no ouvido. Por isso, amados, precisamos ter a percepção espiritual e ouvir o que o Senhor está dizendo à igreja, a nós, povo do Senhor. Versículo 12 vai dizer, do capítulo 9: cumpriste a palavra profética contra nós, a palavra proferida contra nós e os nossos governantes. Cumpriste. Como mencionei, Deus sempre avisa antes. Quando você vai para o texto, quando você vai fazer uma exegese do capítulo 9, Daniel está orando pela nação, e à medida que ele está orando, a mente dele se remete àquela palavra profética de 2 Crônicas, capítulo 7 e 14, quando Salomão está dedicando o tempo, quando vier a calamidade, quando vier a praga, quando vocês foram dispersos, volte para esse lugar, dobre seus joelhos. 2 Crônica vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, uma rota, se humilhar, se quebrantar, se arrepender de seus meus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei. Um caminho, uma rota, um nortear. Um quarto caminho, tudo está em Daniel capítulo 9. Só para a gente consolidar a compreensão, vem pelas Escrituras. Eu e você fomos chamados nesse tempo a termos percepção espiritual. Sobriedade está conectado com Pedro. Compreensão vem das Escrituras. É nela que tu tem que estar construindo a tua casa. O fundamento é nela. Segundo, voltar-se para o Senhor de todo o coração. Terceiro, confissão e quebrantamento. Terceiro ponto, confissão e quebrantamento. Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos. A fala de Tiago é: Deus se opõe. Cara, nem adianta orar. Quebrantamento. Salmo vai dizer que um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará. O quarto princípio, um clamor por misericórdia. Um clamor, um choro, um quebrantar-se, aquela oração de sofrimento, de angústia. Vai dizer o versículo 17, 18 e 19: ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, ouve a minha súplica, por causa de ti mesmo, da tua glória. Senhor, volta. Olha o coração de Daniel. Senhor, volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado, que era Jerusalém. Ó meu Deus, inclina-te. Ó meu Deus, ouve-me.
Abre teus olhos e vê a nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva o teu nome, a cidade de Davi foi dizimada. E vê, ela está em ruínas. Fazemos essa súplica, não porque merecemos, mas por causa da tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E ó Senhor, age. Ouve, perdoa, atende, age. Ouve, perdoa, atende e age. Uma oração de súplica. Por causa de ti mesmo. Não te demores. Ó meu Deus, pois o teu povo e a tua cidade carregam o teu nome. Você conhece a história, mergulha lá. Depois, lá na frente, eles começam a retornar para Jerusalém, para reconstruir parte do templo, depois através de Neemias e Esdras, os muros, depois Esdras como um escriba começa a trazer a palavra, começa a restaurar a identidade do povo. Nessa manhã, amados, vamos entender o agir de Deus nos bastidores. Eu falei isso no domingo anterior, tem uma visão macro de um Deus que está se movendo na história, mas também, como que Deus está se movendo na minha vida? O que eu não estou ouvindo? Quais são as correções que eu preciso fazer? Lembra do filho pródigo? Quando ele se depara com aquela situação, comendo comida de porco. O texto vai dizer que ele caiu em si. E de imediato, ele se colocou em pé, estabeleceu uma diretriz: vou voltar para a casa do meu pai. O Senhor está nos chamando a nos posicionar. O Senhor está nos chamando a assumirmos o nosso papel de responsabilidade. Infelizmente, tem muita gente terceirizando responsabilidade para outros. É nossa. Eu tenho que ser o pastor da minha esposa. Eu preciso ser o pastor dos meus filhos. É nossa. A hombridade, o ser mulher, o nosso papel como profissionais. Nosso papel. Cair em si. Essa oração, inclina teus ouvidos. Senhor, olha a minha realidade. Inclina os teus ouvidos. Abre os teus olhos. Ouve, Senhor. Perdoa e age. O Senhor está nos chamando nesta manhã a esse tipo de oração, de clamor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Interessante, lá em Êxodo, eles estão no cativeiro 400 anos, gemendo, e diz o texto: e Deus se lembrou da aliança que tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Você tem uma aliança com Deus? Você está aliançado com Deus? Se você está aliançado com Deus, Deus se lembra. Tudo está registrado diante de Deus. A nossa vida, o nosso secreto, os nossos bastidores, as nossas ofertas, as nossas contribuições, o nosso encorajar, um atender ao vizinho, ao estender a mão a alguém que está no meio da rua, tudo está sendo creditado diante de Deus, ao servir os nossos irmãos. Hoje nós estamos indo para cá agradecendo a Deus pela nossa equipe, pelos nossos staffs. Nós estamos indo para 14 meses de pandemia. Domingo, o pessoal está aqui, servindo, nos abençoando. O pessoal da projeção, o pessoal do som, da imagem. Que Deus os abençoe. Eu declaro sobre a vida de cada um desses staffs bênção de Deus, favor de Deus. Que vocês colham abundantemente tudo que vocês vêm semeando nas nossas vidas e na vida de muitos outros que têm sido abençoados através da transmissão dessa celebração. Cada ministro de louvor, cada músico, Nascimento, Bruna, Mateus, Thaís, Bruno, Dani, Marta,
toda a nossa equipe, a você que tem contribuído com essa casa, através das suas ofertas, dos seus dízimos, através da nossa campanha, nosso engajamento, doe amor, que você receba bênção, que você receba favor, que o Senhor te surpreenda nesse tempo, porque Apocalipse vai dizer que a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus é bom, em nome de Jesus. Seja abençoado nesta manhã. E por último, do versículo 20 a 23 do capítulo 9, ouvidos atentos, ouvidos atentos. Versículo 20 vai dizer: continuei a orar. Ele está lá, orando, perseverando na sala de oração, perseverando com os irmãos. Lembra de Daniel capítulo 2? Perseverando, continuei a orar e confessar o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde, e ele disse, ou ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Vim lhe dar percepção e entendimento. O Senhor quer nos dar, Daniel, desde percepção e entendimento. Nesse novo tempo, em Campinas, Deus está com vocês. Vocês já são, mas vocês serão grandemente abençoados, porque vocês caminham com Deus, e nós sabemos do comprometimento de vocês com o reino. Como corpo, já brinquei, se eu tivesse recurso, eu não permitiria que o Danilo fosse embora, nem a Deise. Vamos bancar essa galera com a gente aqui, mas eu sei que eles estão no movimento do reino de Deus. Deus quer nos dar percepção e entendimento. O entendimento, ele vai dizer ali, ele explicou, Daniel vim lhe dar percepção e entendimento. Assim, estou ali, hein? 9, 20 a 23. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, Nascimento. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Amado, é assim que o Senhor nos vê, quando oramos, quando estamos diante do Senhor, estamos gerando conexão, filiação, estamos cumprindo o nosso papel sacerdotal, de homens e mulheres de oração, e é dessa maneira que o Senhor fala: filho, você é amado, filha, você é amada, e vai dizer na sequência: ouça com atenção, para entender o significado da sua visão. A gente aprende que visão é a fotografia do futuro. Deus quer nos dar visão, e para que tenhamos visão, nós precisamos estar conectados com Ele, ouvindo a voz dEle, que os nossos olhos espirituais sejam abertos. E eu sei, eu tenho convicção disso, porque Deus vem falando sobre esse lugar a respeito disso, de um ambiente onde as pessoas se conectam com Deus. Mas começa aqui o Nico com a fala do pastor Teco esses dias: a recompensa do lugar secreto. Ele estava no secreto. E você? Aonde é o teu secreto? Com que frequência você vai para esse lugar do secreto, onde você se desconecta de tudo e está com Ele? Uma audiência só com Ele, tempo só com Ele. A gente vive um momento, da hiperconectividade, todo mundo é conectado, a grande aldeia global, mas nós precisamos estar conectados com Ele. Caminhando para o nosso fechamento, o entendimento da visão, dos acontecimentos futuros e propósitos de Deus está condicionado à atenção e zelo com que ouço suas instruções.
Vou repetir. O entendimento da visão dos acontecimentos futuros e propósitos de Deus está condicionado à atenção, foco e zelo com que ouço suas instruções. Eu lembro de uma experiência, eu estava na África do Sul, junho de 2015. Meu coração estava lá, gostava daquilo que eu fazia, pastoral de jovens. Daí nós estávamos num retiro da escola de inglês, e lá tem muitas montanhas na África do Sul. E eu estou orando lá. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer quando voltar para o Brasil? E eu ouvi claramente, eu não vou te dizer nada. Continua caminhando, continua avançando, continua se movendo. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi uma palavra profética. Eu sou um Josué, alguém que ajuda outros a entrar na sua terra prometida. Eu sou um facilitador. Sou aquele que ajuda pessoas a entrarem na sua herança. Ajuda essas pessoas a lembrar quem elas são, para que ela não se esqueça. Você já entrou, agora ajuda aqueles que também, porque isso acontece lá em Josué. E também sou um Barnabé, encorajador, de conexão. Esse é meu papel no reino. E você? E quanto a você? O verbo que me define é encorajar. Qual é o verbo que te define? Porque isso tem a ver com a tua vocação, com o teu chamado, aquilo que é a tua contribuição no reino. Queria ir com vocês, estou fechando aqui, tá? Efésios capítulo 1, Paulo orando pela igreja de Éfeso. Está muito conectado com Daniel. Efésios capítulo 1, versículo 16 a 18. Paulo vai dizer sobre aquela comunidade na cidade de Éfeso, uma cidade debaixo de um cativeiro espiritual, templo da deusa Diana, hoste, principado. Não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações, e peço essa minha oração por vocês e por nós nessa manhã. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê, em nome de Jesus, sabedoria espiritual. Que o Senhor nos conceda e o Senhor nos dê sabedoria espiritual, entendimento para que cresçam no conhecimento dele. 2 apontamentos aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria espiritual e que o Senhor nos dê entendimento para que cresçamos no conhecimento dele. Eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Efésios 1, 16 e 18. Ao voltar para sua casa durante a semana, mergulha na oração de Paulo, no início da carta à igreja de Efésios. E por último, mais uma citação, Atos capítulo 10, versículo 9 a 11. Estamos falando sobre percepção espiritual. E o caminho da percepção espiritual, André, vem quando compreendemos que essa percepção vem das Escrituras, quando nos voltamos, Cris, de todo o coração para o Senhor, quando temos um coração, uma atitude de confissão e de quebrantamento, quando temos, as nossas orações são por clamor e por misericórdia, e o quinto apontamento, quando estamos quando os nossos ouvidos estão atentos à mensagem para entender a visão. Ouvidos atentos para entender a mensagem que Deus está comunicando a você, Tiago, a mim, Aquiles, a você, Dani, em nome de Jesus. E interessante que hoje de manhã, enquanto estava orando, acordei cedo, estava orando por esse tempo, veio muito forte para mim essa expressão, Atos 10, 9 a 11. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e era cerca de meio-dia, e ele estava com fome.
Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Atos 10, 9 a 11. Você conhece a história de Cornélio. Pedro sobe no terraço para orar. E à medida que ele começa a orar, os céus se abrem, ele entra em êxtase e vem uma instrução que ele deveria acompanhar Cornélio, ir à casa de Cornélio. Princípio nisso. Deus quer nos levar para esse ambiente de percepção, de entendimento. Aquela família de Cornélio, que era um alta patente do exército romano, foi alcançada. O desdobramento foi quando o evangelho saiu daquilo restrito somente aos judeus, e o evangelho começa a chegar aos gentios, porque aquela visão dos lençóis, dos animais imundos, refeições imundos, para Pedro era uma cisão, era um quebra de paradigma. Nesse tempo, o Senhor está nos chamando como profetas da esperança a subir no terraço, a nos posicionar, a estarmos alinhados com Deus, porque ali fora, a gente vive numa bolha muitas vezes. A coisa está feia. Tem gente morrendo, gente pensando em suicídio, famílias fragmentadas, famílias se degradando dentro das casas, e o nosso papel é subir no terraço, porque somos discípulos de Jesus, porque somos povo do Senhor, porque o nosso papel, a nossa missão é sermos profetas de esperança. O Senhor tem uma convocação para nós. Mergulhemos na palavra, a oração como estilo de vida, nos quebrantemos nesse tempo de tantas mudanças e estejamos sóbrios. Subamos ao terraço, que Deus abra os nossos olhos e que possamos, como indivíduos, como igreja, como missão, cumprir o nosso papel, ganhar vidas, fazer discípulos, anunciar as grandezas do Senhor. Quero orar com você nessa manhã. Deus fez, Deus está fazendo, e Ele continuará a fazer.